Agora eu vou responder uma pergunta que fui eu que coloquei no grupo, e aí o pessoal votou e eu vou responder. É, tenho mesmo vivido cada fase, cada momento da minha vida? Para variar, essa pergunta tem muito a ver com a minha própria experiência de vida, é uma pergunta minha, né? Mas eu acho que talvez possa servir para quem votou e para quem, porventura, for assistir esse vídeo. Porque cada momento da nossa vida é único. E é muito difícil a gente perceber isso, a importância do momento presente, da forma como nós fomos, programados, criados para ver a vida. A gente está sempre olhando para frente, de uma forma ainda que ansiosa, que medrosa, mas a gente olha para frente. Todas respostas que eu dou aqui são respostas de improviso, do que vem na minha cabeça. E acabou de vir na minha cabeça um livro do Castanheda, que ele fala assim: um guerreiro só é um guerreiro quando ele caminha lado a lado com a morte. A primeira vez que eu tomei contato com o trabalho do Castanheda, eu estava na universidade. E acho que foi A Erva do Diabo, um dos primeiros livros dele. Depois da coleção tem vários, acho que 8, sei lá quantos, eu li todos depois, já na minha idade. Mas naquele tempo, eu não passei do primeiro capítulo. Eu não consegui ler. Eu não concordei com aquilo, não consegui ler. Era muito para minha cabeça, né? Isso mostra o tanto também que as coisas chegam e às vezes a gente ainda não está preparada para elas. Tem um momento, né? E aí, em uma fase muito diferente da minha vida, quando eu já estava com uns 40 anos, próxima disso, acho que próxima disso, eu li toda a coleção de livros dele, que nessa época já era uma coleção. E essa foi uma das frases que mais marcou para mim. Todos os livros foram importantes, mas essa marcou muito. Um guerreiro só é um guerreiro quando caminha lado com a morte. E isso bate muito com essa ideia que a gente tem de que a vida é uma luta, de que eu saio para matar um leão por dia, cada dia um jeito. Eu, na minha primeira fase adulta, as pessoas falavam muito que você é muito guerreira, que você é muito guerreira, e com o tempo isso foi me incomodando demais, porque é como a gente vive em guerra, dizia assim: você é guerreira, você está vivendo em guerra com você mesmo, em guerra com as circunstâncias, com contextos. E o momento presente, na verdade, ele é o único que existe. Porque o que passou já passou. E o que virá, nós não sabemos realmente se virá. Então, poder estar aqui agora, por exemplo, respondendo essa pergunta, sem preocupação com, ai, o que que vai acontecer depois, o que que eu tenho que fazer depois. Gente, isso faz uma diferença que a gente não tem noção. Então, o que essa pergunta envolve é que muitas vezes a gente deixa passar o momento. Eu vou dar um outro exemplo. Eu acho que eu já dei até em outro vídeo, eu nem sei se foi num outro vídeo ou num atendimento que eu fiz essa semana, de quando eu descobri que o meu filho mais velho já estava um rapaz. Eu levei um susto muito grande, porque a minha preocupação com a questão da família, com a organização da família, da casa, da vida como um todo, ela era tão grande que eu fui, eu fui muito focada naquilo. E, de certa forma, eu perdi muitos momentos de encontros com os meus filhos, embora tenha vivido sempre perto deles. Embora tenha escolhido, por exemplo, acabei trabalhando como artesã, trabalhando em casa, depois montei uma oficina, mas meus filhos estavam sempre em volta, sempre por perto. Uma vez eu até perguntei, quando eu me toquei disso, sabe? E quando a gente se acorda para coisa, é óbvio, né? Já passou. Aí a gente fica que nem aquela historinha que fala assim, como era lindo o meu francês. Sabe a pessoa que vive no passado, que só depois que passa que ela vai perceber que era bom? Por isso que é importante a gente poder estar disponível para viver o máximo possível o presente. Isso não quer dizer que eu não vá organizar o meu presente de modo a fazer o necessário para chegar onde eu desejo no meu futuro, para construir o futuro, porque nada se constrói de uma hora para outra, entende? Hoje eu estou aqui fazendo esses vídeos de improviso com tanta tranquilidade, porque desde a pandemia eu dou aula virtual. Mas no começo era um sofrimento. É, é o hábito, a experiência, a prática, nada como a prática, nada como a realidade, né, da vida.
E aí, quando eu tive a oportunidade com a minha filha, depois já dela de adulta, que hoje eu mudei totalmente isso, e aí eu conversando com ela, eu falei sobre isso, né? Eu falei, Ana, eu acho que às vezes eu era muito impaciente com vocês. Assim, eu priorizava muito o trabalho, a organização, outras coisas, né? Aí ela falou assim, tanto, mãe. Eu falei assim, como assim? Ela falou, olha, vou te lembrar, vou te contar uma coisa. Eu falei, o quê? Eu ia buscar ela na escola. Eu nunca dirigi, né? E na época eu já estava morando em Araxá e eu ia caminhando. Eu sempre andei muito a pé e sempre usei transporte público, até hoje. E aí ela disse assim: e você, quando chegou na porta da escola, que me pegou e a gente foi caminhando para casa, eu percebi que eu estava com vontade de fazer xixi. Aí eu pensei assim: ixi, se eu falar isso, minha mãe vai brigar porque eu deveria ter ido ao banheiro na escola. E não fui. Só que daí eu não aguentei e falei para você. Falei, mãe, eu tô apertada para fazer xixi. E ela falou assim, mãe, você foi até em casa me mostrando todas as flores do caminho, as nuvens no céu, você foi me distraindo até eu chegar em casa. E eu falei assim, eu fiz isso, Ana? Ela falou, fez. Então, essa coisa de estar presente na vida é até isso, perceber a quantidade de coisas que a gente faz e não ver. O dia que meu ex-marido me disse, o Ivan está um rapaz, eu passei uma semana olhando as fotos para tentar ver que dia que foi. Tô rindo. Gente, então assim, estar presente o tempo inteiro é muito difícil, porque uma hora a gente está no passado, outra hora a gente está no futuro e uma hora a gente não sabe nem onde é que a gente está. De tanta coisa que tem na nossa cabeça que nem tem a ver com a nossa vida realmente, não é isso? A nossa mente, ela ocupa tempo demais, ela ocupa energia demais. Mas o máximo que a gente conseguir fazer isso é como a gente criar um repertório de boas lembranças de cada fase da nossa vida, tá? E cada vez estar mais presente, atentos ao que é bom, atentos ao que aquele momento nos traz de novo, porque a vida é sempre nova. A vida é sempre nova. Quem tem uma longa idade, o que você teve? Mais tempo de vida. E por mais que você não tenha nunca mudado de casa, mudado de cidade, mudado de emprego, cada dia, como eu costumo dizer, que a vida é meio como o Amaury Júnior, naquele programa, cada dia é um flash. Então se trata disso, de estar no momento presente. E o momento presente é um presente, porque a gente não sabe se a gente vai dormir essa noite ou se a gente vai acordar amanhã. E isso é um milagre. A vida é um milagre. E eu desejo que esse milagre seja sempre reconhecido e que a gente possa encontrar as pérolas e as flores do caminho. É o que eu desejo para mim, para todos que fazem parte do trabalho do Instituto Rosa da Terra, para todos que fizeram e fazem parte da minha vida. E um abraço. Obrigada por terem votado na minha questão. Coloquem as suas questões. Coloquem. Isso faz muita diferença.